E aí, família? Beleza? Mais uma aula top aí pra nós. Hoje a aula é de Segundo Reinado 2. A gente vai falar do conflito da Guerra do Paraguai. A gente já introduziu ele na geopolítica é, da aula anterior. E hoje a gente vai aprofundar. O que é importante vocês saberem? Quais são os motivos, já anota no seu caderno, motivos que levaram à Guerra do Paraguai e quais foram os seus resultados, suas consequências. Anotou essas duas colunas, você precisa sair daqui sabendo isso, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma fotinho, né, representada, né, da população. A gente vai mostrar ela novamente, tá? Então a Guerra do Paraguai, basicamente, ela se dá naquele contexto de disputa ali na região sul, né, pensando aqui do Império Brasileiro. Então é uma disputa que se dá dentro da Bacia da Plata, né, a Bacia da Prata, na realidade, né? Plata é a região da Bacia da Prata, né? Então a foz daquela região era importantíssima, tanto para o Rio Grande do Sul, para o Império Brasileiro, ter a extensão tanto do Belém, né, tanto da foz do Rio Amazonas como a foz do Rio da Prata. Isso daria daria recursos geopolíticos estratégicos muito forte para o Império Brasileiro. Então esse interesse apoiado pelos fazendeiros sulistas que queriam que o seu produto fosse vendido naquela região, consequentemente com menos impostos que os produtos argentinos, né? Então aumentando os impostos argentinos só se eles conseguissem dominar a região do Rio da Prata, tá? Então o Solano, né, surge um terceiro agente nesse momento, que é o Paraguai. A gente viu naquela aula anterior que o Paraguai ele está ilhado, ele não tem saída para o mar. A gente vai mostrar uma foto, inclusive, né? E o Paraguai ele acaba tendo como, ó, presta atenção, tendo como parâmetros unicamente os países da América Latina. O Paraguai ele acaba sendo um país que ele se diferencia. Ele está muito mais avançado do que o seu momento histórico, né? O momento histórico dos outros países, na realidade, né? Ele consegue erradicar o analfabetismo no país. Ele surge fábricas, tanto fábricas de bens de consumo como fábricas de armas e pólvoras. Então o Paraguai consegue produzir as suas próprias armas, diferente de outros países como o Brasil, a Argentina, que precisam comprar armas do exterior, né? A gente viu que todo o conflito ele tem aí envolvido empréstimos, treinamento militar, e sempre está envolvido quem? Os ingleses, certo? Então nesse momento o Paraguai ele já está meio que quase que independente, né? Ele consegue produzir as suas próprias armas, ele não precisa comprar armas de outros países, certo? E ele ainda tem uma educação, uma sociedade que conseguiu erradicar o analfabetismo. A gente não conseguiu erradicar o analfabetismo em 2020. Os caras, em 1864, conseguiram erradicar o analfabetismo, né? E além disso, eles tinham indústrias cirúrgicas, né? Que já, então, o Paraguai ele já passava, basicamente, por uma revolução industrial, certo? Ele já tinha um processo muito peculiar, muito não uma revolução característica igual a da Inglaterra, mas um movimento industrial muito particular da região, e que dá um resultado assim incrível, né, em um curto período de tempo, né, os avanços que eles conseguem, e tanto avanços de condições de melhores de vida, mas também de independência da geopolítica exterior, né, tanto em relação às estâncias. Então o Paraguai ele se torna quase que autossustentável em questões de alimentos básicos para sobrevivência, por exemplo, como arroz. Toda a base da alimentação daquela sociedade era produzida nessas instâncias da pratas, que todos os agricultores poderiam chegar nessas regiões e cultivar e vender esses produtos, certo? Inclusive ele tinha siderúrgicas, armas de fábricas de armas. Então ele tinha uma autonomia política, geopolítica e militar dos outros países do exterior, que eram a Europa nesse período, que financiava, né, todas as guerras, todas as regiões do planeta, né, através dos seus bancos, através dos seus armamentos, né. E o Solano, quando foi levado ao poder, né, em 1862, ele acaba vendo que o Paraguai ele é uma grande, ele
tem um grande potencial que acaba limitando-se às suas fronteiras devido ao seu isolamento dentro do continente da América Latina. Então, nesse período, o Solano vê que o Paraguai, para o seu desenvolvimento, era necessário que ele anexasse regiões que ultrapassasse as suas fronteiras e, basicamente, ele conseguisse a saída para o Oceano Atlântico. A saída para o Oceano Atlântico ia favorecer muito as indústrias siderúrgicas, inclusive as estâncias da pátria que conseguiriam vender os seus produtos, né, através do Rio da Prata para todos os países da Ásia, da Europa e do continente africano. Então, a indústria, o desenvolvimento econômico do Paraguai estava muito vinculado a conseguir uma saída para o Atlântico. E o Solano, ele cria aí o conceito que ele chama de Paraguai Maior, que seria anexando regiões da Argentina, Uruguai e Brasil, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, né, para que ele conseguisse a saída para o mar. Aqui a gente tem a capital do Paraguai, certo? Então ele precisaria fazer esse trajeto, ó, para chegar na bacia, ó, Buenos Aires, Montevidéu está aqui, para chegar na bacia da Prata e dominar. Quem ele teria? Ele teria que dominar regiões da Argentina, regiões do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, né, porque o rio vai para cá, né, ele adentra essa região, então ele teria que dominar essa região do Mato Grosso também e, consequentemente, do Uruguai. Por que ele teria que dominar essa região? Porque o rio nasce aqui. Quem controla a nascente, controla a foz. Entendeu? Então ele queria controlar tanto a nascente como a foz do rio. É isso que ele queria. Ele queria dominar o comércio pela bacia da Prata, certo? Para que todos os seus produtos fossem vendidos e comercializados pela bacia aqui, ó, vindo por aqui, vinha, navegava aqui tudo, ó, e desembocava aqui e era vendido aqui para toda a região do Atlântico, beleza? Então, forma esse aí, né, a gente vê, né, que ele invade territórios do Uruguai, da Argentina e do Brasil, então forma-se a tríplice aliança entre a Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai, né? Então a Argentina, que antes lutava contra a investida brasileira na terra do Uruguai, agora com a ameaça do Paraguai, um país que está desembocando militarmente muito forte nesse período. Então nesse momento o Paraguai entra como solo contra esses três países. Por que ele entra como solos? Porque ele tem condições militares para fazer isso, enquanto a Argentina e o Brasil não tinham. Né? Tanto a Argentina como o Brasil necessita de vários empréstimos, né? Inclusive o exército brasileiro está sucateado por causa da criação da Guarda Nacional no período regencial, eu disse para você lembrar disso. E uma das consequências, né, é que o exército brasileiro ele vai ter muito investimento e vai ter um recrutamento muito forte nesse período, beleza? A vitória é da Tríplice Aliança, né? E a vitória brasileira, né? A derrotada, a queda do Paraguai, porque o Paraguai chegou a dominar a região da Plata, ele invadiu, ele veio como uma avalanche, né? Contra esses países, ele conseguiu invadir todos esses territórios, dominar e administrá-los, né? Só que com a queda da Marinha do Paraguai, né? A Marinha, uma batalha no rio da Bacia da Prata, a Batalha do Riachuelo, a grande força marítima do Paraguai é derrotada e, consequentemente, a guerra começa a entrar em um período de declínio, certo? Então, como é que essa guerra se deu? Né? Quais são as grandes consequências dessa guerra? Né? A gente tem aí os motivos que levou a esse confronto nesse primeiro momento e agora quais são as consequências, né? O que ela causa? A primeira coisa é que o exército brasileiro estava sucateado, pensando no Brasil especificamente, ele estava sucateado devido à criação da Guarda Nacional. Então o que ele precisou? Ele precisou de investimentos para que ele pudesse confrontar a grande nação que era o Paraguai nesse período, certo? Os voluntários da pátria foi criado, ele é um corpo de voluntários que em sua grande maioria eram escravos, onde era prometido para esses escravos que se caso eles lutassem em favor e amando do seu senhor,
na Guerra do Paraguai, quando ele voltasse, ele poderia ser liberto, certo? Mas é importante aqui que só ele iria ser liberto, ou seja, se ele fosse para a guerra e voltasse vivo, né? Claro que não era essa a ideia, né? Mas se ele voltasse vivo, o que aconteceria? A esposa dele, o seu filho, o seu esposo, toda a sua família, o seu círculo familiar estava no regime de escravidão. A liberdade era unicamente dada àquele escravo que combatesse na guerra, certo? Aqui a gente tem um batalhão dos voluntários, né, que é importante lembrar, né, que essa aqui é um retrato, né? E nesse retrato a gente vê que eles são representados com armamentos, com roupas. Isso aqui não é a realidade dos batalhões. Esses batalhões voluntários eram numerosos, né? E grande parte desses batalhões, isso é importante que eu estou falando, eles têm como caráter essencial, quebrada, essencial todos os filhos desses senhores, dessa elite, desses liberais radicais, dessa classe média, eles são convocados para lutar na guerra, certo? E muitos deles, o que eles fazem? Eles mandam seus escravos no lugar dos seus filhos, e não só isso, né? Muitos deles mesmo acabam mandando escravos que não conseguem mais produzir dentro desse sistema escravista, por alguma questão, idade, acidente, mutilação, né? Mas que ele conseguisse ainda combater, corroborar de alguma forma dentro da guerra, né, na limpeza, o que for, velho. Desde que ele não conseguisse produzir dentro da fazenda, todos esses escravos eles eram levados de forma compulsória pelos seus senhores para esses corpos de voluntários. Então esses corpos de voluntários eles também servem como uma forma de limpeza social dentro do que a gente vai chamar de limpeza social, ou seja, é o extermínio, né, de povos de uma determinada parcela da população, no caso os escravos, né, em sua maioria, né, com o intuito, né, de exterminar essas pessoas, né, no intuito tanto de assegurar que seus filhos não vão para a guerra, como também em um caráter de não se responsabilizar, né, por esse crime, entre outras coisas. Então, essa guerra do Paraguai, ela também, esse grupo de voluntários, ele foi muito utilizado como um instrumento, né, desses senhores escravistas, né, de manter os seus interesses, de tentar mandar esses escravos para a morte, né, para que eles realmente não voltassem para suas fazendas devido ao fato de eles não conseguirem mais produzir nas posições que eles estavam estabelecidos dentro dessa exploração escravista. Beleza? Então, esse aqui é uma representação que não retrata muito com a realidade. Né? A realidade, na realidade, desses voluntários era, né, de voluntários que estavam à frente do campo de batalha, propriamente, com o intuito de não voltar. Beleza? Então, a batalha, né, do Tuiuti, esse é um outro caráter, né, que tem essa limpeza social, mas também tem essa vitória da Batalha do Tuiuti, onde um grande barão aí que vai ser apresentado, né, pra gente, né, o Luiz Alves de Lima e Silva, né, ele vai ser aí um grande líder, né, um grande responsável, melhor palavra, um grande responsável pelo genocídio da população do Paraguai, inclusive a população preta e a população indígena do Paraguai, certo? Esse coronel, né? Não o coronel da elite, o coronel do exército, né? Esse coronel, ele vai ser um grande agente simbólico de diversos outros genocídios dentro da história do Brasil, e um dos primeiros dele é na Guerra do Paraguai. Beleza? Lembra do nome dele, Luiz Alves de Lima e Silva. Ele vai ter outro nome, ele vai ganhar um título, inclusive, aí, certo? Quando ele conter uma das revoltas aqui, certo? Aqui é a Batalha do Avaí, né? É uma representação matéria e óleo, né? É uma representação idealizada desse conflito, ou seja, como se fosse uma revolta heróica,
né, o Brasil lutando contra o exército do Paraguai, mas não, na realidade, parça, o bagulho foi um genocídio, porque após a queda da marinha paraguaia, né, a partir do declínio da guerra, concentrou-se muito mais forte o número de exército das outras nações, invadiu, passar as fronteiras do Paraguai e, consequentemente, fazer uma política de limpeza, de genocídio, melhor, né, de genocídio da população do Paraguai, certo? Aqui a gente tem umas famílias paraguaias representadas, né? É importante a gente ver que só tem crianças. A gente não tem meninas adolescentes, né? A gente não tem, só tem mulheres mais velhas ou crianças. Os homens não existem, não tem homens, todos os homens foram mortos. Todas as meninas adolescentes foram estupradas e mortas, né? Inclusive o estupro ele foi utilizado como um instrumento de guerra pelo exército brasileiro contra a população do Paraguai, contra as populações indígenas do Paraguai. Então, práticas muito utilizadas, violentas, de violências assombrosas que os bandeirantes faziam contra as tribos indígenas foram transportadas também para o exército brasileiro, e esse exército utilizou-se o Paraguai como um laboratório de um genocídio de uma população, né? Então a gente vê que aqui não tem homens, porque todos foram, tanto os jovens, né, como as meninas, como os homens em idade de combate, todos foram mortos, sobrando só apenas crianças que não conseguem portar armas ou mulheres velhas, né? Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Aqui a gente tem um padre, né, do Império Brasileiro. Aqui a gente tem uns brasileiros safados aqui no fundo. Aqui a gente tem um preto, ó, tá vendo aqui, ó? Aí, ó, viu? Representando dentro do Exército Brasileiro, entendeu? Aqui também tem, ó, um preto representando no Exército Brasileiro, certo? Mostrando que o Exército Brasileiro também, dentre esses corpos dos voluntários, estavam, né? Mas aqui a gente tem os homens brancos também. E aqui a gente vê, né, a população totalmente refém, né, agora do Exército Brasileiro, que entraram com uma política de extermínio dessa população, certo? Então, quais são as duas grandes os motivos, né? A expansão, o controle da Bacia da Prata, e qual é a grande consequência, as duas grandes consequências? As limpezas sociais e étnicas que ocorreram dentro do palco da Guerra do Paraguai, e uma grande importante que também é o fortalecimento do exército como uma instituição violenta e uma instituição desse momento, né, tô falando, né, uma instituição violenta, né, que é calcada dentro desse cenário da Guerra do Paraguai, e também uma instituição fortalecida devido aos altos investimentos e os grandes recrutamentos que ocorreram nesse período. Então o exército brasileiro ele sai como um grande vencedor dessa guerra, mesmo devido à morte de quase 100% da população do Paraguai, né? Ele sai como grande vencedor, e o exército como instituição sai fortalecida desse período. Então aquele exército que foi sucateado devido à criação da Guarda Nacional, hoje esse exército, após a Guerra do Paraguai, a grande consequência é um exército fortalecido. Agora esse exército a mando e comando de quem? Do Estado. Mando e comando de quem? Do Dom Pedro II. Então agora a gente tem duas forças militares bem fortes dentro do Brasil. A Guarda Nacional no comando da elite e o exército no comando de Dom Pedro II. Beleza? Então agora a gente vai falar do período final da independência. Esse período ele se dá basicamente, né, por três questões. Então a gente vai ter o rompimento do pacto que consolidou e estruturou toda o período do Império, certo? E vai ser três questões básicas, beleza? Então é isso, quebrada, tamo junto e é nóis.